Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Botafogo é o legítimo campeão da América. Que vitória sobre o Atlético Mineiro. O Luiz Henrique foi o craque, o masterclass dessa decisão e o Júnior Santos, o herói do campeonato inteiro. Começou com ele, terminou com ele. Vamos falar sobre esse jogo? Que teve expulsão no primeiro minuto, teve o Atlético reagindo. Que loucura! Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu demorei para gravar esse vídeo, eu tava comentando o jogo na Band News FM, depois teve o jogo do Corinthians, a gente fez live aqui, uma loucura, então aqui tô para falar especificamente sobre essa vitória do Fogão, do Botafogo, que impacta também diretamente no Campeonato Brasileiro, né? Abrindo mais uma vaga para a Copa do Brasil, o nono colocado hoje garante uma vaga nessa competição tão importante, né? Que o Corinthians, por exemplo, poderia ficar de fora, garante G8. Então, todos os times que estão ali na briga, Bahia, o Atlético Mineiro não tem mais chances, mas o Cruzeiro ainda tem, e especialmente o Corinthians. Então, sétimo e oitavo colocados vão para a Libertadores, mesmo que nas fases iniciais, na pré-Libertadores, e os 6 primeiros na vaga direta, o que beneficia o São Paulo também, que estava perdendo essa vaga direta. Se fosse um G7 com 5 vagas diretas, o São Paulo em sexto poderia ir para a pré-Libertadores, agora não vai para a vaga direta. Tudo isso, o título do Fogão acabou impactando. E que título, né? Maravilhoso, um clube gigantesco, de muita história, mas poucos títulos de expressão. O Botafogo, dos grandes do futebol brasileiro, ainda não tinha uma Libertadores. Não consegue ter tanta, digamos assim, sequência de conquistas, até porque o Botafogo vivia uma fase terrível da sua história até 4 anos atrás, quando virou SAF, veio o investimento, pagamento de dívidas, jogadores renomados, caros, o elenco fantástico, bateu na trave ano passado no Campeonato Brasileiro, mas vejam só como o roteiro é maluco, né? Ele bate na trave pelo primeiro turno fantástico, no segundo turno ele derrete, troca de técnico, sai o Luiz Castro, o Bruno Lage não funciona, termina o ano com o Thiago Nunes, e o Botafogo não consegue dar andamento, cai até, acho que para a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, vai para pré-Libertadores. O Botafogo, que era um virtual campeão, ele perde tantas posições na reta final que ele acaba indo para pré-Libertadores, que a gente sabe, é arriscada, é bacana e tal, você tá na Libertadores, mas ao mesmo tempo você corre o risco de não entrar na fase de grupos. E aí, Júnior Santos acaba sendo determinante nesse período, classificando o Botafogo nas 2 fases e levando para a fase de grupos da Libertadores. A Libertadores só não terminou antes de começar para o Botafogo por conta do Júnior Santos. Vem uma lesão, ele fica muito tempo afastado, o Botafogo contrata outros jogadores, monta uma equipe muito competitiva, um elenco maravilhoso, especialmente no segundo semestre, chegam vários jogadores, Igor Jesus, Thiago Almada, e aí vem numa toada de um time muito mais reforçado, jogando muito bem e bem no Brasileiro, bem nas Copas também. Acaba caindo na Copa do Brasil para o Bahia, mas na Libertadores tira o Palmeiras, por exemplo. Depois vai derrubando uma a uma as suas equipes até chegar na grande decisão. E o Botafogo encarou um Atlético Mineiro que já tem um título, uma conquista de 2013, jogadores muito cascudos, né? Hulk, Paulinho, Scarpa, Guilherme Arana, Mariano, né? Que entrou no segundo tempo. É um elenco assim, numa linha de 3 do Gabriel Milito, né? Com o Batalha, o Lianco e o Júnior Alonso. Com um sistema bem mais de marcação, mas ainda assim, né, jogadores interessantes do meio para frente, como o Daverson, por exemplo, que decidiu contra o Fluminense, decidiu contra o River Plate nas fases anteriores, né, já fez gol em final de Libertadores. Então não seria fácil bater esse Atlético Mineiro. E ficou ainda mais difícil quando no primeiro minuto de jogo o Gregori acaba expulso. Gente, isso tornou a final com contornos dramáticos inimagináveis. Nós estamos falando de algo completamente absurdo, bizarro, impensável. Um jogador é expulso no primeiro minuto de jogo numa decisão de Libertadores em jogo único. Vocês imaginem o que isso pode representar? O Fausto Vera, ele até baixa a cabeça, só que a maneira como o Gregori chega na disputa, talvez até pilhado pela decisão, primeiro lance do jogo, do tipo, vou chegar duro mesmo porque o juiz não vai me expulsar, não existe mais isso, né? Até porque pela regra independe se é no primeiro ou no 100º minuto. O Gregori realmente quase escalpelou o Fausto Vera, começou a sair sangue da testa do jogador, não tinha o que fazer a não ser expulsar. Primeiro lance do jogo.
antes do primeiro minuto ser completado. E o Facundo Telo acabou expulsando o jogador corretamente. Inicialmente parecia que ele ia dar um amarelo, mas acho que ele é avisado pela equipe de campo do tipo, irmão, isso é vermelho. E não tem mesmo como contestar. Olhem o tamanho do prejuízo que o Gregory poderia fornecer ao Botafogo se o Botafogo não fosse o campeão. Vocês imaginem como o Gregory estaria marcado para sempre por conta dessa atitude. Ele vai embora mais cedo, o jogo recomeça com 5 minutos e só dá Atlético Mineiro. Porque aí você tem 11 contra 10 e o Botafogo ele acaba desmanchando aquilo que ele tem de melhor. O Botafogo, a gente sabe, é um time proponente, fica com a bola, tem transições rápidas, muitas vezes espera o contra-ataque para poder ocupar os espaços, mas com um a menos fica mais complicado. E o Arthur Jorge me chamou a atenção, ele não mexe no time, ele perde um primeiro volante, ele teria só o Marlon Freitas ali no meio, e o quarteto ofensivo, né? Almada, Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique, e ele opta por não mexer. Talvez para sentir um pouco do jogo, saber como o Atlético vai se portar, tentar resistir até o intervalo, era o objetivo do Botafogo naquele momento. O Galo pegando a bola com mais volume, com mais espaços à frente da área, mas aí é que está. O Galo não conseguiu entrar na área. Teve um chute do Daverson, né, que a bola saiu torta e tudo mais, mas não criou chances tão claras. O Hulk abusou de alguns chutes a média distância, né, obrigando o John a fazer defesa, a bola estourando na zaga, né, na cabeça do Alexander Barbosa. Era o que o Galo poderia fazer, porque entrar na área estava muito difícil. Pela marcação, porque aí você tem os dois zagueiros, né, Sebastião os laterais, o Marlon Freitas vira realmente esse jogador aí de contenção no meio, mas todos os homens de frente, os jogadores mais ofensivos, o quarteto ofensivo do Botafogo, eles foram taticamente muito aplicados, mas muito disciplinados. Provavelmente o Arthur Jorge testou essa hipótese no jogo, porque os técnicos fazem isso, né? Eles se preparam, se a gente perder um jogador, a gente faz isso. Se a gente perder um atacante, eu vou fazer isso. Se a gente perder um zagueiro, se perder um lateral. Ele tem que preparar, ele tem que saber as possibilidades. Mesmo que a gente saiba que é muito difícil acontecer o que aconteceu, o futebol permite isso, né? Essa aleatoriedade presente num jogo único, em que se tudo dá errado, você não tem chance de reverter. Acabou, morre ali. E aí, o Luiz Henrique, cara, foi um jogador defensivamente brilhante. Ele acompanhava toda a subida ali pelo lado esquerdo, né, ofensivo do Atlético Mineiro, juntamente do Vitinho ali, que estava na contenção. O Almada estava jogando atrás da linha da bola, o mesmo vale para o Igor Jesus. Todos os jogadores recuaram esperando o Atlético Mineiro. E aí, quando o Botafogo resolveu atacar, ele decidiu. O Almada pegou a bola na intermediária ofensiva e foi para dentro. Estava dentro da área, tocou para o Luiz Henrique fez a jogada, o Marlon Freitas finalizou meio torto, a bola sobrou para o Luiz Henrique, ele fuzilou, 35 minutos, 1-0 Botafogo, com um jogador a menos desde o primeiro minuto. Aos 41, a defesa se atrapalha do Atlético Mineiro, o que tem sido frequente. O Luiz Henrique chega antes do Guilherme Arana e do Everson e sofre a penalidade. Sofreu, né? Ele desgovernadamente, o goleiro derrubou o Luiz Henrique e o Alex Telles foi lá e fez o 2-0, 41 minutos. O Alex Telles que sai chorando, jogador de Copa do Mundo, que já rodou vários clubes da Europa, retorna ao Brasil e com a 13 às costas de Mário Jorge Lobo Zagallo, ele faz o segundo gol. Dando uma vantagem absurda para o Botafogo, mesmo com um jogador a menos e jogando toda a responsabilidade para o Atlético. Poxa, o Atlético com um jogador a mais, o jogo inteiro, não conseguiu vencer ou furar essa retranca do Botafogo. Se é que dá para chamar de retranca, né? Porque o Botafogo ele não se retranca, ele só se defende. Vai para o intervalo e aí o Milito finalmente faz 3 trocas. Ele não desmanchou a linha de 3 quando o Botafogo teve um jogador expulso e o Botafogo também não mexeu, o Arthur Jorge não mexeu para sentir um pouco o jogo. Procurou se defender e quando foi ao ataque decidiu. Então o Arthur Jorge ele arriscou, né? Ele deu uma cartada boa e obviamente deu certo. O Milito espera. O Milito espera, chegou o intervalo, falou, bom, agora eu vou mexer. E mexe 3. Ele desmancha o sistema de 3 zagueiros, tirando o Lianco,
que até não tinha cartão amarelo, e bota o Mariano. O Mariano, um lateral de ofício, e entrou muito bem, porque ele, com a experiência dele, né, cruzava a linha divisória do gramado e combinava muitas jogadas, especialmente com o Hulk, que caiu pelo lado direito, muito no segundo tempo, foi bastante participativo no jogo. Ele coloca o Vargas na do Scarpa, né, o Scarpa é um ala pela direita, né, e aí nesse caso o Mariano acabou fazendo essa função, derrubando tanto o Lianco quanto o Scarpa, bota o Vargas, que é mais um atacante, e o Bernard no lugar do Fausto Vera. Esse sim já tinha um cartão amarelo, deu uma revidadinha no final do primeiro tempo, né, depois da pegada que ele tomou do Gregory no começo do jogo. E com isso, o Milito fica com 5 atacantes no jogo. 5 atacantes, e o Galo começa a fazer uma pressão muito grande. E faz um gol muito cedo no segundo tempo com o Vargas, num cruzamento do Hulk pelo lado esquerdo, numa cobrança de escanteio. O Vargas livre de marcação, uma bobeada do Botafogo. Ele, de cabeça, coloca no ângulo indefensável para o John. Com isso, muda tudo. O Atlético voltaria para a decisão. Porque aí um gol levaria para a prorrogação. E o Galo tinha praticamente todo o segundo tempo para isso. Continuou em cima, continuou pressionando, continuou atacando e o Botafogo se defendendo. Mas o risco era muito grande. Se você tomasse um gol ali, acabou. Até porque o Botafogo continuava com um jogador a menos. Então, foi uma resiliência muito forte do Botafogo de segurar esse ímpeto atleticano, que conseguiu chegar no seu gol, mas não conseguiu chegar nos demais. O Vargas perdeu 2 gols feitos, que poderiam ter levado o time para a prorrogação, mas, enfim, foi ele quem deu esperança ao Atlético de que a reversão poderia acontecer. E aí o Botafogo também começou a fazer suas trocas. Aí ele coloca o Marçal na do Alex Telles, né, isso com quase 15 minutos de segundo tempo. O Alex Telles vinha se queixando de dores no primeiro tempo. Bota o Marçal, que é quase um titular da posição, e recompõe o Danilo Barbosa, que ele coloca, campeão da Libertadores com o Palmeiras, no lugar do Savarino, que também sai mancando, e aí tira um atacante. Ele tem que sacrificar nesse momento um jogador de frente. Eles foram muito bem no primeiro tempo, né, defensivamente também, e aí o Danilo Barbosa entra na defesa ao lado dos 2 zagueiros, né, tanto o Barbosa quanto o Adrielson. Só depois ele tira o Luiz Henrique, ele tira também o Almada para espetar o Matheus Martins e o Júnior Santos. Né, Júnior Santos pela direita, Matheus Martins pelo lado esquerdo, com o Igor Jesus centralizado, e depois ele ainda acaba saindo para a vaga do Alan. O Arthur Jorge, ele foi brilhante porque ele entendeu que os seus homens de frente, eles poderiam decidir a favor do Botafogo a qualquer momento, então ele não poderia tirá-los. Ao mesmo tempo, ele ficaria exposto, né, sem o Gregory, só o Marlon Freitas de volante. Então ele precisava de uma atuação irretocável, disciplinarmente falando, né, taticamente falando, dos seus homens de frente. E eles foram muito obedientes. Eles voltaram, eles recompuseram, eles marcaram, eles seguraram o Atlético, que nada pôde fazer a não ser tentar chutes a média distância. No segundo tempo, era natural. O Botafogo sentiu um pouco, cansou um pouco, e o Atlético começou a martelar, mas também ofereceu o contra-ataque. E em alguns momentos, né, conseguiu gerar algum tipo de desconforto e tal para tentar fazer o terceiro gol, mas era muito difícil, porque quem mais ficava com a bola era o Atlético, e as chances foram sendo empilhadas. Acho que tem um pênalti do Marlon Freitas no Daverson, né? No Brasil esse pênalti seria marcado com certeza. Ele chuta a bola, mas chuta a perna do Daverson também, que cai, parece que tomou um tiro, né? Daquele jeito. Mas a arbitragem sul-americana, como teve disputa de bola, os caras nem olham. É outro nível, assim, né? Eles têm um limite assim que é muito, muito maior assim para poder marcar uma penalidade nesse lance. Enfim, e aí no finalzinho do jogo, o Júnior Santos, que já vinha tentando segurar a bola pelos lados do campo, fazendo jogadas de efeito, ele dá uma letra, tira 2 marcadores, entra na área, faz o cruzamento. O Matheus Martins tá marcado ali, o jogador chega antes, o Alan Franco, a bola volta para ele, o Júnior Santos empurra para o fundo da rede. O Júnior Santos, que colocou o Botafogo na fase de grupos, quem faz o gol do título, porque naquele momento o Galo ainda estava vivo, faltavam segundos para terminar o jogo, mas um gol do Galo levava para a prorrogação. Quando ele faz o terceiro, acabou, já era, o Botafogo é campeão. Que roteiro, que história, o Júnior Santos sendo o herói de ponta a ponta, o Luiz Henrique jogando uma enormidade, defensivamente inclusive, o treinador Arthur Jorge tendo uma leitura brilhante do que aconteceu no jogo, fazendo as trocas nos momentos necessários, o Gabriel Milito perdendo a mão e dificilmente vai ficar, acho que com a perda dos 2 títulos das Copas, tomou um 2-0 com um jogador a mais. E a entrada do Bernard, por exemplo, não surtiu efeito. Então, assim, o Milito vai ter que explicar muita coisa e provavelmente não vai ter vida longa. O Atlético Mineiro perdeu a vaga, a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores no ano que vem. Então, só Sul-Americana, um time que tinha tudo para
ganhar 2 Copas, quem sabe, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, de repente ficou sem absolutamente nada. Que loucura. E o Botafogo só comemora. O glorioso alcançando a glória eterna. Que loucura. Merece, porque o campeonato inteiro jogou bem e essa final os caras representaram muito. Abalo psicológico, tendo uma expulsão no primeiro segundo de jogo, mesmo assim administrando, mantendo a calma, fazendo as trocas necessárias no segundo tempo e confirmando a conquista. Parabéns, ó, Arthur Jorge, o John, que foi vice com o Santos naquele gol do Breno Lopes para o Palmeiras no Maracanã, ano de pandemia, volta agora à cena, né, no caso no Monumental de Nunes, mas conquista o título da América, que título importante para ele. O Adrielson, que sofreu o que sofreu com o Botafogo no Brasileiro do ano passado, volta e agora é campeão. O mesmo vale para outros remanescentes, né, como o Marçal, como o Tiquinho Soares, jogadores que foram muito importantes numa campanha que, cara, se mostrava inacreditável de ser batida pelo primeiro turno do Botafogo no ano passado. E aí vira, mexe, chega na Libertadores, na pré-Libertadores, vai indo, pega um Palmeiras nas oitavas, elimina o Palmeiras e assim vai indo até chegar na decisão e atropelar. Botafogo, o merecido campeão da América de 2024. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!